sabe um outro detalhe também que me chama a atenção sobre casos assim? Deixa eu voltar a falar com a Amanda, porque eu conversando com ela nos bastidores, ela veio me trazer uma informação de que os suspeitos que cometeram, né, que teriam cometido esse crime tão cruel de tirar a vida da filhinha dela de apenas 3 anos, eles são pais, não são, Amanda? Pelo menos 2 pessoas, né, a qual eu tenho conhecimento, são pais. E quem não é pai, é filho, né? Tem pai, tem mãe, aí é o que a gente espera, deve ter família. E aí... Então... Pode falar, Amanda. Então, é isso que eu estava até conversando com você, que parece que eles não estão nem aí, não tem nada a perder, né? Como se não tivesse nada a perder, porque eu vou te falar, inclusive o que estava dirigindo o carro, né? Acho que na época a mulher dele estava grávida, né? Ia ser pai, ou tinha acabado de ser pai, alguma coisa assim, e morava na mesma rua, né, a qual tinha o tráfico de drogas, e sabia que ali morava gente trabalhador, né, crianças que ficavam brincando no portão, e mesmo assim dirigiu o carro e cometeu isso. É revoltante. Deixa eu perguntar aqui para a Sátina, são pessoas que agem com a maior frieza, Sátina, mesmo sendo pai, mesmo sendo filho? A gente vai ter aí uma questão de poder, né? Então, esses sujeitos, eles entendem que o poder que eles obtêm, estando no tráfico de drogas, estando dentro da criminalidade, é superior aos princípios que eu compactuo com você, que eu compactuo com o Ruslen. Então, para eles, é muito mais importante eu ser essa pessoa que possui o poder com uma arma, com dinheiro, com isto, com aquilo, do que ser um pai, do que ser um bom marido, do que ser um filho presente e de exemplo para a minha família, sabe? Tem uma frase muito clara que eles usam, que é: dá nada, se der, dá pouca coisa. É isso mesmo, Ruso? E você, que além de tudo, né, além de ser um grande professor, além de eu recebi aqui vários elogios, você já vivenciou isso na prática, atuando ali para combater na linha de frente mesmo o crime. É isso que você escuta deles? Sem dúvida, Roberta, né? É a todo tempo, quando é feito, né? Quando é feito essa medição, né, de risco, eles sabem que não vai dar muita coisa, né? Nós temos uma legislação penal frágil, né? Uma legislação penal que favorece o crime, essa é a grande realidade, né? Quando é preso ou apreendido quando menor de idade, não fica muito tempo internado ou não fica muito tempo na prisão. Nós temos um sistema prisional que não ressocializa, um sistema prisional que não faz com que esse indivíduo se sente pertencente à sociedade novamente, o ciclo de violência continua, né? Então, você vai avançando e aí você retrocede. Você avança e você retrocede. Então, esse processo de violência, ele existe principalmente porque o criminoso, o bandido, ele sabe que não vai dar nada, não vai dar nada. E se der, vai dar pouca coisa. É esse o principal medo da Amanda. Só para finalizar, Amanda, sua participação aqui com a gente, já vou te liberar. O que você espera da justiça? Embora você tenha participado agora de uma audiência, como é que está o andamento e o que você espera? Bom, igual ele acabou de falar da questão de menor, né? Um dos participantes do crime da minha filha era de menor, né? Um deles, né? E hoje ele é de maior. E pela lei, né? Ele vai responder o crime como de menor, porque quando ele cometeu o crime, ele era de menor. Então, assim, a gente sabe que a pena máxima é 2 anos. Entendeu? Então, assim, eu vou te falar, assim, eu espero que o juiz, né, os promotores que vão julgar, né, o caso da minha filha, isso, eu espero de coração que eles pensam, se fosse a filha deles, sabe, se fosse sei lá, um ente tão querido, né, que eles julgassem realmente pensando isso, né, se fosse minha filha, e sabe, porque eu acho que qualquer tempo que eles determinar, para mim é pouco eles passarem na cadeia, entendeu? Porque a gente sabe que por bom comportamento, depois do julgamento e os anos determinados, a pena é reduzida, né? Então, assim, eu espero mesmo realmente a justiça de Deus, primeiramente, né? E eu confio, sim, que o juiz, né, se Deus quiser, vai
vai ser tocado no coração dele, ele vai pensar nisso, porque a lei, ela é falha, mas a de Deus não, e eu confio nisso. Amanda, muito obrigada pela sua participação aqui no Fala Espírito Santo. Queria poder te dar um super abraço de mãe para mãe, viu? E que bom que você conseguiu reencontrar forças para seguir a sua vida. Como é que é o nome do seu caçula? Emanuel. Não, perdão, né? O Emanuel, o mais velho. Então, que Emanuel esteja sempre sorrindo para você e você encontre no sorriso dele forças para viver, viu? É verdade. Ele dá muita força. Um beijo no seu coração. Obrigada. Obrigada, tá? Obrigada mesmo, com Deus. E aí a gente continua debatendo esse assunto aqui, Rusla. Eu queria que você comentasse se não é preciso, o que é preciso rever quando se fala em segurança pública, porque a gente vê que os traficantes, que os criminosos, os bandidos, eles estão sempre inovando na forma de atuar. E o que é preciso rever para a gente combater isso de frente? Além, Roberta, da legislação que precisa ser alterada, a gente precisa também de um fortalecimento das agências de segurança pública, né? Então, o fortalecimento das guardas municipais, o fortalecimento da polícia militar, mas principalmente o fortalecimento da polícia civil, que é a polícia que vai investigar de fato o cometimento desses crimes. Nós temos, Roberta, aqui no Espírito Santo e no Brasil, um índice baixíssimo de resolução de crimes. Nós temos um número elevado de inquéritos policiais e um número baixo de efetivo para apurar esses inquéritos policiais e muito menor ainda a resolução desses inquéritos policiais. Então, a gente precisa investir nas forças de segurança. A gente precisa também tornar a população pertencente. Agora nós temos uma questão, como é que a população vai se sentir pertencente a ir até uma praça, a ir até a rua, a ocupar os espaços públicos, sendo que nós temos a insegurança, o risco de levar uma bala perdida, que não é perdida, é uma bala achada, né? Então a gente tem que, primeiro, antes disso, a gente precisa ocupar os espaços, e sim, ocupar com a polícia, colocando, né, os agentes da guarda municipal, os agentes da polícia militar, para que ocupem os espaços, para que a população se sinta segura novamente, de se sentir pertencente a esses espaços. E com Quando isso... você fala isso, Ruth, ocupar espaço, na prática, por exemplo, é fazer praças, levar iluminação pública, parquinho para as crianças, botar a população para interagir com a região, isso ajuda a afastar a ação dos bandidos? Sem dúvida, Roberta, sem dúvida. A gente consegue perceber que as cidades que têm um investimento muito grande em áreas públicas, mas áreas públicas que de fato possam ser ocupadas, né? Porque não adianta nada você construir grandes praças e que não são ocupadas, né? Então, essas praças que são ocupadas e que a população começa a interagir entre elas, o índice criminal diminui. Por quê? Porque todo mundo se sente pertencente. E aí a população entende a polícia entende a população e o bandido, ele sabe que se ele começar a agir ali, ele vai receber uma reprimenda social daquele grupo que ele está. Então, não é simplesmente ir construindo praça à torta e à direita, não, Roberta. É a gente construir praça, mas com condições de acesso a essa praça. Iluminação pública é importantíssimo e também trazer meios capazes de atuação das forças policiais, seja das guardas municipais, das polícias militares, da polícia civil, para que consigam combater quando existir aí o criminoso querendo tomar as vezes do Estado, porque o traficante é isso que ele quer fazer, ele quer tomar as vezes do Estado e a gente não pode permitir que isso aconteça. E quando a população não tem essa estrutura com segurança, o que a gente faz? Se tranca em casa. Né, Sácha? E aí começam também, mesmo que a gente não tenha vivido um evento tão traumático, começa a viver coisas, princípios de pânico, de depressão, isso tudo vem como consequência. Isso vem como consequência. Eu acho muito interessante quando ele fala, né, o Roseli fala sobre ocupar os espaços, porque essa ocupação de espaço é uma ocupação que é saudável e que, obviamente, vai gerar uma questão de saúde mental positiva. Certo? Quando a gente percebe que dentro do nosso bairro a gente não pode ir numa praça, a gente não pode ir numa quadra, a gente não pode levar o nosso filho para uma atividade X ou Y por causa da insegurança que aquele espaço nos oferta, a gente se tranca. E a partir do momento que a gente se tranca, a gente não socializa, a gente vai criando imaginários dentro da nossa cabeça que nos faz
perder a noção, às vezes, até mesmo do real. A síndrome do pânico, por exemplo, é uma caracterização como essa. Eu não consigo me socializar, eu não consigo ir em certos espaços, e normalmente ela vem de um episódio traumático. Ela vem de algo que acontece anteriormente. Certo? E isso é muito interessante, por quê? Porque parece que é indivíduo, mas não é. Porque quando os indivíduos se tornam muitos indivíduos, a gente está falando de saúde pública. Então, a violência gera um problema de saúde pública. E olha só como que isso vai virando uma cadeia. A gente está falando aqui de investir, colocar estrutura para que a população consiga tomar conta do espaço que é dela e não deixar o tráfico dominar, né? E aí a gente, quando não tem, a gente fica trancado em casa. E mesmo em casa, a gente ainda pode ser vítima de uma bala perdida, que foi o caso que aconteceu com o pequeno Theo, gente, de apenas 2 aninhos. Olha só isso. A mãe dele já esteve aqui no programa com a gente, a Francisca. Ele estava saindo de casa, ele estava dentro de casa ainda, gente. Ele estava no colo da mãe, ele pediu para comprar pão para ir à padaria. Isso aconteceu no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, quando homens encapuzados simplesmente começaram a atirar na rua. A mãe tentou proteger o filho, olha aí, ó, mãe sendo mãe. Só que a criança, mesmo assim, ela foi atingida com um tiro no ouvido e não resistiu. E não tem tristeza maior do que dar uma notícia aqui no programa da morte de uma criança. Né? Uma criança que não tem nada a ver com isso, dói na gente, tá? Deixa eu respirar fundo. Obrigada pela participação de vocês aqui no programa. E sempre que tiver um assunto que a gente pode e deve debater, nós vamos contar com a presença de vocês. Obrigada, viu, Rusa? Sempre. Obrigada, Sátina, também. Estamos aqui. Obrigado, Roberta. A gente está sempre à disposição. Tá certo. Muito